Essa música pode parecer só uma música de como, é tão divertido ser malvado, mas se eu te falar que essa música pode ser bem mais profunda do que a gente pensa. Eu sou a Mai e nesse vídeo a gente vai entender mais a fundo a música Ways to Be Wicked de Descendentes 2, do segundo filme deles. Vamos analisar aqui. O início começa assim: We got all the ways to be W-I-C-K-D. Nós temos todas as formas de ser maus, né? Wicked a gente vê que eles usam bastante. E agora, depois de ver tantas vezes, depois de tantas músicas que a gente analisou aqui no canal, eu estou começando a entender melhor qual é o peso dessa palavra. Pelo que eu entendo, wicked significa malvado, mal, só que é mais no sentido mágico, mas tem esse toque de magia, é um mal, tipo, personagens de vilões da Disney. Não é um malvado igual uma pessoa, sei lá, que mata pessoas, que rouba pessoas. É um malvado mais, sabe, filmes, fantasias, é nesse sentido de maldade. É meio mal estiloso, entre aspas. Eles estão falando, eles têm todas as formas de ser maus. Eles podem ser maus de diversas maneiras. Tem muitas coisas que eles podem fazer para ser pessoas más. Crash in the Park, Guess I Lost My Invitation. Invadindo a festa, acho que eles perderam o meu convite. Aí temos de novo assim, essa palavra aqui, né? Guess. A gente teve até um vídeo aí que eu não lembro mais qual é, que eu já fiz todo vídeo. Eu lembro que no início eu conseguia lembrar exatamente qual vídeo era. Lá nos 20 primeiros vídeos, aí todo vídeo que eu vi algo que eu já gravei um vídeo, eu dizia, gente, foi tal vídeo, tá no card. Mas eu não lembro mais qual vídeo foi, que tem muito. Hoje eu tô fazendo quase 50 vídeos aqui no canal. Aí, vamos rumos a 50 vídeos. Aí eu falei, né, a diferença de I guess e I think. Porque os dois traduzem como eu acho. Mas, relembrando aqui, né, se você quiser ver a explicação toda lá, todas as nuances, para todo o meu canal e acho qual vídeo foi. Porque eu não sei qual é, não lembro mais. Mas guess você usa quando você tem 50% de certeza. Pode ser que você tá errado e pode ser que você tá certo. Na verdade, melhor, 40% de certeza, porque tem mais chance de estar errado do que você tá certo, mas você não sabe, você pode estar certo, você pode estar errado, realmente é uma suposição aí. Aí, continuando aqui. Friendly reminder got my own kind of persuasion. Lembrete amigável tem o meu próprio tipo de persuasão. Então, lembrete amigável é quando você. Ela chegando assim na festa, dizendo isso, acho que esqueceram meu convite. Ela tá dando uma. Tá ameaçando de forma meio indireta. Aí seria um lembrete amigável. Acho que vocês entenderam a ideia, né? Aí ela fala, tem o meu próprio tipo de persuasão, que é mais indireto, mais amigável, bem entre aspas. Falando entre aspas, gente, eu queria contar isso pra alguém, só que não tinha ninguém pra contar, que meus amigos eles não falam inglês, e também, como eu ia chegar do nada com isso, né? Mas aqui no canal eu posso falar essas coisas que eu aprendo aleatórias. Eu tava lá, de boa, conversando sozinha, que eu gosto de conversar sozinha, em vez, né, pra praticar. Aí teve uma hora que eu falei, eu queria falar, sei que lá, entre aspas. Eu pensei, mano, será que em inglês eles falam em voz alta também? Que eles falam em voz alta, sei que lá, entre aspas. Aí eu descobri que não, eles não falam isso. E faz sentido, porque a gente tá falando, e a gente tá falando com algo que só existe na escrita, não tem lógica. Então, se eles querem falar algo da E, fazer alguma coisa, eles não vão falar entre aspas, igual a gente fala, eles vão falar com um tom. Então, o tom importa muito. Então, bora ler essa frase aqui com o tom. Got my own kind of persuasion. Eles iam falar assim, não ia falar assim. Eu tenho o meu próprio, entre aspas, tipo de persuasão. E faz muito sentido isso aí. Então, eles não usam, entre aspas, falando. O símbolo, eles também não usam, que a gente faz com a mão, né? Entre aspas. Eles não usam assim. Eles usam, mas
é raro. Ó, isso é tudo explicação que o ChatGPT me deu, tá? Mas isso faz sentido, eu confio nele. Falar em voz alta de jeito nenhum, nunca. Fazer o símbolo raramente. Então eu seria super estranha se eu falasse com alguém, mas isso aí, não vamos fazer isso. Mas ok, aqui. Looks like this place could use a bit of misbehavior. Parece que esse lugar poderia usar um pouco de mau comportamento, né? Que misbehavior eles geralmente usam para uma criança mal comportada, é mais usado para crianças, mas misbehavior, né? Mau comportamento, uma criança mal comportada, eles usam para falar isso. Não é só criança mal comportada, né? É mau comportamento, misbehavior, mas tô dizendo, eles usam mais, é mais comum a gente ver falando de crianças, não vai dizer, ai, esse adulto é muito mal comportado. É só infantil, é meio estranho, mas, enfim. Tá dizendo aqui, esse lugar tá precisando um pouco de mais ação, né? Um pouco de mau comportamento. E a gente tá aqui pra fazer isso. Happily ever after with a little flavor. Felizes pra sempre com um pouco de sabor, um pouco de tempero, né? Que flavor é sabor, pelo que eu vejo eles usam pra sabor do sorvete, sabor de alguma coisa. Então temos aqui, ó, happily ever after, que é feliz pra sempre. Eu não sabia disso, que era assim que falava em inglês. Então, eu estou ironizando, né? Porque esse lugar é depois do final dos felizes pra sempre, esse lugar onde tudo é bom e tem uns mocinhos, aí tá zoando, né? Os felizes pra sempre com um pouco de tempero, com mais ação. Bad to the bone with even worse intentions. Mal até os ossos com intenções ainda piores, né? Que a gente viu, que eu gravei vídeo sobre todas as músicas do primeiro filme. Eu recomendo você ver se você gosta de Descendentes. Vou deixar no card isso aí, dá pra deixar no card que eu me lembro. Eles usam muito isso aqui, Bad to the Bone. Que Bad to the Bone é você ser mal de nascença, tá? E você, no seu DNA, faz parte da sua natureza. Então, eles são maus até os ossos porque eles são filhos de vilões. E agora eles estão com intenções ainda piores. We're gonna steal the show and leave and all the fellas. Nós vamos roubar a cena e deixar todos eles indefesos. Então, roubar a cena que a gente também usa em português, né? Chamar muita atenção, toda atenção pra você. E temos isso aqui, né? Que é a abreviação de TAM. A fairy tale life can be also overrated. Uma vida de contos de fada pode ser ou tão subestimada, né? Fairy Tale, tem até aquela música lá, I'm in love with a fairy tale. Que eu poderia até trazer essa música, boa ideia, gente. Vocês são geniais, eu vou anotar, vou trazer essa música aqui no canal. So raise your voice and let's get it activated. Então levante suas vozes e vamos ativar isso. Poder da maldade, vamos lá e cantem. Long life having some fun. Vida longa a se divertir um pouco. Então estão aqui desejando ter uma vida longa, se divertindo, fazendo coisas ruins, porque é muito divertido fazer coisas ruins. We take what we want. There are so many ways to be wicked. Nós pegamos o que queremos, há tantas formas de ser maus. Então, estão falando aqui que uma das formas de ser maus é roubando, pegando coisas. With us, evil lives on the right side of the wrong. Conosco, o mal vive no lado certo do errado. Então, é baseado nessa frase aqui, e com base no clipe que tem, né, deles fazendo maldade, é por isso que eu não acho que seja maldade, assim, maldade, maldade. Como eu falei, acho mais nível rebeldia, diversão. Eu pego isso aqui, o lado certo do errado, eu pego nesse sentido de é o lado certo do errado, não é um errado tão errado, entendeu? Apple, apple, tip, tip. Maçã, maçã, mergulha, mergulha. Então é referência a uma maçã sendo mergulhada para ser envenenada. Tem várias referências nas músicas indecentes dos vilões, que eles são filhos dos vilões, certo? Isso aqui é uma referência a Bruxa Má, é o nome Bruxa Má?
Eu não lembro o nome, mas é a mulher que envenenou a maçã da Branca de Neve, pra ela morrer, então uma referência a isso aí. Wanna try Tic Tic Take a Bite? Quer experimentar Tic Tac, dê uma mordida. Então, wanna try it? Você quer experimentar isso? É isso que você pode usar bastante quando alguém te pergunta, ou você quer perguntar se uma pessoa quer experimentar alguma coisa. Pode ser experimentar comida, pode ser tentar fazer alguma coisa. Então, eles usam o try. Esse tic-tic, acredito eu que seja o som da mordida, de você mordendo a maçã. E take a bite, né? Deu uma mordida. Você também pode usar bastante no dia a dia para falar para alguém dar uma mordida, alguma coisa. Come on, be bold, change the way the story is told. Vamos lá, né? Comum que eles usam bastante. Vamos lá, come on, be bold. Bold ia ser ousado, né? Mude a forma como a história é contada. Vamos criar nossa própria história, uma história divertida. This time the dark is finally getting your attention. Dessa vez as trevas estão finalmente chamando sua atenção. Where wicked by the book and class is back in session. Nós somos malvados conforme as regras do livro e as aulas voltaram, né? Mas descobri que tem essa expressão, né? Nananã, by the books, alguma coisa, by the book, é igual a gente falar aqui, ao pé da letra. É você seguir algo ao pé da letra. Então, eles estão falando que eles são maus ao pé da letra. Eles seguem ao pé da letra as regras de serem maus. Isso aqui que as aulas estão voltando, né? Porque eles estão dando aulas de como serem maus. Então, as aulas voltaram. You like it, silly, gotta beat into the treasure. Você gosta? Roube, né? Steal, que é o verbo roubar. Tem que chegar antes deles no tesouro. A rite of passage batches doesn't get much better. Um rito de passagem, ser mal não fica muito melhor do que isso. Um rito de passagem, se não me engano, é um. Eu não sei explicar isso, mas eu sei o que é. Mas o rito de passagem é, por exemplo, você. Uma pessoa normal e você está fazendo rito de passagem para trabalhar em uma área específica. É uma transição do que você era para se especializar de alguma forma em alguma coisa, passar a ser alguma coisa. Aí você está tendo esse rito de passagem. Então eles estão falando do rito de passagem de serem maus. E ser mal não fica muito melhor do que isso. Acho que é no sentido de é tão divertido ser mal que não tem como ser melhor do que isso. Não tem como você ser tão bom quanto isso. Mother always knows best. A mãe sempre sabe o melhor. Que isso aqui é uma referência à mãe Gothel, que ela é a mãe da Rapunzel e tem uma música que ela canta isso. Eu queria cantar um trechinho aqui, mas não lembro. Mas tem essa frase aí, Mother always knows best, ela canta. Que em português ficou, parece sua mãe sabe mais, a gente traduziu pra isso. Mas em inglês é a mãe sempre sabe o que é melhor. Show her pass every test. Mostra ela, passe em cada teste. Mostre como você pode ser mal e passe todos os testes da maldade. Hear her voice in my head. Ouça a voz dela na minha cabeça. Então, mesmo agora que ela tá nessa nova fase, nesse novo lugar, que ela venceu a mãe, superou a mãe, ela ainda escuta a voz dela na cabeça. A Mal, né, tá falando da Mal, e a Malévola, ela escuta a voz dela na cabeça e ainda é influenciada de alguma forma por ela. Evil is the only real way to win. O mal é a única forma real de vencer, que é o que a mãe dela dizia, e ela ainda pensa isso. Cruel and unusual were taking control. Cruel e fora do comum, estamos assumindo controle. Isso aqui que o Gemini me explicou, cruel e fora do comum, é uma expressão jurídica, que a expressão total é cruel and unusual punishment, cruel e fora do comum, punimento não, punimento, cruel e fora do comum, que a ordem em português é diferente do inglês. Que eles usam lá no jurídico, só que eu não entendi direito o contexto disso, então vou ficar devendo, mas é uma expressão jurídica aí, eu não entendi direito. Mas enfim, foi essa música, a gente conseguiu entender a letra, e agora vamos tentar tirar uma reflexão dessa música, que veio na minha cabeça essa música sobre
Nem todos os caminhos certos funcionam para todo mundo, e é isso que eu queria refletir aqui com você. Porque é o seguinte, nem todo caminho certo serve para você. E qual seria o caminho certo que a sociedade impõe? Estudar, arrumar um emprego, casar e ter filhos. Mas, às vezes, isso não é o que você realmente quer, e talvez você esteja seguindo esse caminho e você nem percebe que você está fazendo isso. E talvez em algum momento você pare e você perceba que não era isso que você queria. E vai ser tarde, nunca é tarde demais para voltar atrás, mas você poderia ter pensado sobre isso antes. Então, vou dar umas soluções práticas aqui bem rápido para você, para não ficar muito grande esse vídeo. Esse vídeo, o foco não é reflexões, eu tô enrolando muito. Mas primeiro pense, revise suas crenças pessoais e pare para refletir. Essa escolha que eu tô tomando é por minha causa? Eu quero isso do fundo do meu coração? Ou isso é algo que eu quero porque as pessoas querem? Imagine que se todo mundo fosse contra você fazer isso, você ainda ia querer fazer essa coisa? Se todo mundo fosse contra você ter filhos, você ainda ia querer ter filhos? Do fundo do seu coração, você daria tudo para ter isso? Segundo, explore caminhos diferentes, conheça coisas diferentes, coisas fora do comuns, como YouTube, freelance, projetos criativos, cursos, coisas não tradicionais. Porque pode ser que aí você ache o que você realmente quer, algo que você realmente ama e não fique com isso, ai, trabalho é péssimo. Então, a mensagem leve para a vida é: existem várias maneiras de viver sua vida, de dar significado à sua vida, e você pode escolher qual significado você dá. Então, veja qual significado você quer para sua vida, mas com muita responsabilidade e cuidado. Então, igual eu quero trabalhar com YouTube, só que eu estou estudando para concurso público, porque se der tudo errado, eu vou ter isso para me sustentar. Então, com muita responsabilidade, gente, pelo amor de Deus, não saia largando, vá aos poucos, mas vá, ok? Mas esse foi o vídeo. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Em cima vai estar a playlist de todos os vídeos que eu fiz sobre Descendentes. Eu já fiz análise de todas as músicas do primeiro filme e eu quero fazer no segundo filme também. E embaixo tem uma recomendação que eu também acho que você pode gostar. Então, é isso. Tchau, gente. Beijo.